E aí os estoicos, eles também eles cultivam, né, a perfeição moral e intelectual do homem, né? Nesse sentido, tem um outro um conceito que está presente, né, que é o conceito de ataraxia, que significa, que é uma palavra grega, tá? Significa imperturbabilidade da alma, né, ou simplesmente tranquilidade da alma. Então, quando o homem está no estado, quando o homem alcança, né, esse estado de ataraxia, ele consegue, né, alcançar esse estado, né, de perfeição moral e intelectual, né, que é aquele tipo de homem, ou aquele modelo de ser humano, de homem, que não se deixa atingir por nada, né, simplesmente aceita as coisas como elas são, né, não se deixa levar por essas afecções, né, das paixões, dos desejos, né, vive uma vida moderada, né, uma vida guiada pela razão, né, e tudo que o homem faz, né, tudo que a gente faz enquanto ser humano, a gente faz seguindo esse princípio racional, né, ou seja, sendo racional, né, e de alguma forma adotando uma razoabilidade, né, que é você compreender o mundo, como é que ele funciona, aceitar ele como ele é, né, e viver da melhor forma possível. Né? Então o grande ensinamento assim, dos estoicos, no sentido ético, né, para a gente é justamente viver da melhor maneira possível, viver melhor, né? Ou seja, ter essa vida tranquila, né, moderada e racional, né? E aí toda ação ela é considerada ação refletida e raciocinada, tá? Ou seja, eu penso antes de agir, eu penso antes de falar, eu penso antes de fazer algo. Ou seja, antes de agir, né? Ou seja, a razão ela precede a ação. Tá? Então sempre que eu vou agir, eu penso, eu reflito, eu raciocino. Ou seja, o estoico, né, o grande ensinamento do estoico é esse aqui. A gente não deve agir de qualquer jeito. Né? E, tipo, uma coisa muito interessante, tipo, acho que vocês já ouviram falar, né? Não, você não. Ah, você está agindo por emoção. Você não está sendo racional. Pois é, isso é uma doutrina estoica, é uma máxima, inclusive uma máxima estoica, né? Isso inclusive está presente em Marco Aurélio, né? Sêneca também fala sobre isso de alguma forma, né? Epiteto também trata sobre essa questão, ou seja, você não agir por emoção, mas agir pela razão, né? Ser racional. Então, e aí a única coisa que para os estoicos a gente não deve ser indiferente é a intenção, né? É a nossa intenção moral, né? Como eu já falei, que deve ser boa ou má, né? E aí eu vou, por exemplo, quando eles dizem, eles falam que o homem, ou seja, isso leva o homem, né? Ou seja, a essa, ou seja, para os históricos a única coisa que não é indiferente é a intenção moral, ok? Que pode ser boa ou má. E aí isso leva, né, o homem a modificar-se a si mesmo, tá? E a atitude e a sua própria atitude, aliás, né?
em relação ao mundo, né? Ou seja, o homem consegue viver melhor. E aí uma outra coisa interessante que está presente nos estoicos é a teoria das ações apropriadas, que trata-se de um retorno à intuição fundamental, isto é, né? Ou seja, é um acordo, né? Instintivo original. E aí o que é isso, né? Ou seja, esse acordo instintivo e original, né? Que, de todo ser vivo, né? Do ser vivo consigo mesmo, né? Que exprime a vontade profunda da natureza. Significa, isso significa que os seres vivos, ou seja, todos os seres vivos, eles têm uma propensão original a conservar-se, né? Conservar, ou seja, conservar a sua própria existência, né? Daquilo que ameaça, né? A existência, né? Ou seja, que ameaça a sua integridade, né? Então, assim, aqui está presente a questão, o conceito de autopreservação, né? E aí, esse instinto natural, né? Ele torna-se coisa reflexiva, ou seja, há uma inversão, né? Há uma inversão desse instinto que é natural, né? Do ser vivo, ou seja qualquer tipo de ser vivo, mas no caso do homem especificamente, né? E aí deixa eu melhorar isso, tá? Por exemplo, o instinto natural ele pertence a qualquer ser vivo, tá? Qualquer tipo, qualquer animal, até os insetos. Por exemplo, se você tentar matar uma barata, por exemplo, ele vai fugir para não morrer. Então, ou seja, é um instinto natural, tá? Só que no caso do homem, esse instinto natural ele torna-se coisa reflexiva e raciocinada, tá? E aí, por exemplo, né? Aí o amor pela vida, o amor pelas crianças, o amor pelos outros, tudo isso está fundado num princípio, ou seja, num instinto de sociabilidade, né? Ou seja, é justamente para viver bem em sociedade, né? Que o homem ele adota esses princípios, né? De amor ao outro, de amor às crianças, de amor à família, né? A própria questão da inversão, né? Desse instinto natural por uma ação refletida, ou seja, por exemplo, se a gente fosse agir de forma instintiva, quando alguém nos ameaçasse de alguma forma, a gente tentaria revidar, né? Tentaria revidar. Então, às vezes a gente não revida, a gente reflete, não, deixa isso pra lá, vou tirar por menos, porque não vale a pena e tal. Enfim, porque a ação agora ela passa a ser refletida, né? E raciocinada. Então, não é porque uma pessoa grita pra gente que a gente já vai logo querer brigar com ela ou querer fazer um mal a ela, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Que se fala quando a ação instintiva, né? Ou essa natureza, né? Instintiva, ela agora passa a ser ação raciocinada. A ação é uma ação, aliás, raciocinada e refletida, né? E aí, por exemplo, a própria questão que está presente nas convenções sociais, né? Que é o casamento, ou seja, o casar-se, ter filhos, servir a pátria, ter uma atividade política, estudar, trabalhar, enfim.
são ações, ações apropriadas, né? Ações apropriadas à natureza humana. Tá? E essas ações apropriadas, elas terão um valor. Tá? E aí o valor, tanto no sentido social como também no sentido moral. Ok? Então, ou seja, por a gente querer viver bem em sociedade, é que a gente acaba que fazendo certas atividades, né, para que a gente possa viver bem em sociedade e, ao mesmo tempo, de alguma forma, contribuir para uma sociedade melhor. Né? Então, tá, essa coisa está mais ou menos presente nesse sentido. Assim. E aí, essas ações apropriadas, elas são justamente os deveres, né? Ou seja, nossas obrigações. Né? Então, assim, mesmo que a gente não tenha controle sobre as ações dos outros, mesmo que a gente não tenha controle sobre os acontecimentos externos a nós, né? Ainda assim, numa perspectiva ética e moral, a gente nós temos nossas obrigações e nossos deveres. Né? E é por isso que a gente age, né? Politicamente, age socialmente, né? Da melhor forma possível, porque a gente precisa, de certa forma, contribuir, né? Para essa sociedade, ainda que a gente não possa controlar tudo que acontece no mundo. Né? E aí, quando eu estou falando sociedade, estou falando do todo, né? De uma forma geral. Né? E aí, por exemplo, ainda que o resultado não dependa de nós, né? Como está claro aqui na exposição, pois depende da vontade dos outros, né? E das circunstâncias e dos acontecimentos. O que conta, na verdade, não é o resultado em si, tá? Mas a intenção de fazer o bem. Então veja como é interessante, né? Para os estoicos, mesmo que as nossas ações elas não dêem em nada, né? Você age eticamente, você age da melhor forma possível, você faz tudo certo, ainda que isso não dê em nada, o que vale, ou seja, o que é mais importante não é o resultado da tua ação, mas a tua intenção. Ou seja, então, ser moral, ser ético, implica em ter uma boa intenção. Certo? O que vale a intenção. Tá? Então, é isso. Né? E aí, como a gente não tem controle sobre a vontade dos outros, né? E só sobre as nossas vontades, intenções e ações morais, então acaba que pode ser que a gente pense assim, né? Não, a gente está fazendo tudo em vão, né? Ou seja, a gente está agindo em vão, né? Está fazendo nada. Né? Ou seja, os estoicos eles não pensam assim, né? Como ficou claro, é mais importante a tua intenção, ou seja, você fazer o bem, né? Fazer as coisas da forma correta, porque é o correto, né? Do que você não fazer nada, simplesmente não fazer nada. Tá? Então, esse estado de apatia, né? Como eu falei logo no começo, não significa ser alheio, né? Como já deixei claro e como ficou claro na nossa aula. Significa que você não tem controle sobre o que acontece, tá? Mas ainda assim, mesmo não tendo controle sobre o que acontece, né? Você se esforça para que aquilo aconteça da melhor forma possível e caso isso não dê em nada, você fica em paz consigo mesmo, porque você fez o melhor que você pôde. Bem, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado também dessas ideias estoicas. Se vocês quiserem pesquisar e se aprofundar um pouco mais sobre os estoicos, vocês podem fazer algumas pesquisas.
caso alguém se interesse em algum artigo, alguma referência de livro, eu posso fornecer para vocês, né, essas referências. E aí vocês podem ler um pouco mais e estudar um pouco mais. Então aí eu recomendo que vocês, caso queiram, leiam os textos de Sêneca, de Marco Aurélio, Epiteto, ou seja, esses textos eles estão disponíveis, tá? E aí vocês podem procurar aí na internet e certamente vocês vão encontrar muita coisa boa e interessante, ok? Então agradeço a vocês pela atenção, muito obrigado e até mais.